Boa noite. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Adoção. O que deve ser feito para adotar uma criança? Qual o processo e onde recorrer? Existem desafios que precisam ser superados para que mais crianças, principalmente aquelas que não estão nos perfis mais procurados, sejam adotadas. Essas e outras questões você vai saber já já. E ainda, UFO e Corpo de Bombeiros assinam um acordo de cooperação mútua para a promoção de ações visando a segurança. Tudo a partir de agora no Jornal da UFO. Hoje a pauta do Jornal da UFO é adoção. E você vai conhecer agora a história de um casal homoafetivo que foi o primeiro de Uberlândia a assinar a adoção de duas crianças no nome das duas mães. Vamos ver. Andréia e Maria Luciene foram o primeiro casal homoafetivo de Uberlândia a assinar em nome das duas a adoção da Yane e Yasmin. Elas estão juntas há 8 anos e ter uma família sempre foi uma vontade das duas. Quando eu casei com a Andréia, logo em seguida a gente conversou. Ela tinha o desejo de adotar e eu também. Então a gente ficou esperando, conversando sobre isso, uns 2 anos mais ou menos. Quando abriu na justiça para casal homoafetivo adotar, no dia que saiu a notícia no Jornal Nacional, eu corri lá no outro dia e já pedi a documentação para a gente poder entrar com o processo. Yane tem 6 anos e foi adotada quando tinha quase 3. Segundo Luciene, no início a ideia era adotar só uma criança, mas isso mudou principalmente depois que ela perdeu os pais. Yasmin, de 8 anos, veio de Unai e chegou na família em 2015. Luciene diz que todo o processo foi tranquilo porque elas se organizaram e tinham amadurecido bem a ideia de adotar. Quando a gente entrou com o processo da Yane, para a ligação, para avisar que tinha criança, foram 9 meses. Então, não foi uma coisa demorada para a gente, porque a gente tinha um perfil aberto, um perfil amplo. E, assim, o da Yasmin também, eu falei num dia que eu queria outra criança, eu já tinha, claro, colocado lá no CNA e tudo mais, mas não tinha ainda saído buscando. Aí eu falei num dia que eu queria uma criança, no outro dia me ligaram, falando que tinha criança dentro do perfil, e a gente já começou o processo de aproximação com ela, conhecer, e dali a 2 meses, mais ou menos, ela já estava aqui em casa. Claro que existem desafios, principalmente pelo fato de Yane e Yasmin terem chegado na nova família não sendo mais bebês. Quanto mais os anos passam, mais são as experiências de vida e cada pessoa tem a sua história. Iniciar uma nova etapa quase sempre não é simples. A criança tem a sua história. E a gente, às vezes, ignora isso, que a criança tem a sua história. Você pega uma criança, você tira ela do seu meio, do seu ciclo, aí você traz ela para a sua casa, para o seu ambiente, para os seus familiares, que vão passar a ser os familiares dela, para a sua religião. Aí você quer que aquela criança chegue e já aceite aquilo tudo. Não tem como, né? Então, são processos, você vai crescendo isso com a criança no dia a dia. Yasmin e Yane adoram brincar juntas e, como em qualquer relação, também tem lá suas dificuldades. Eu gosto de brincar com a Yane. Às vezes ela grita, mas eu gosto. Mas vocês dão certo, vocês são amigas, né? A gente é irmã. O diálogo faz parte da família. O casal conversa de tudo com as filhas. Luciene sabe bem a importância dessa relação, pois ela tem uma irmã adotada. O fato de ser um casal homoafetivo foi um desafio no começo, mas também superado. Diante de todas as dificuldades que foram aparecendo e ainda surgem, o sentimento de família é mais forte. Teve alguns desafios, principalmente na adoção da Yasmin, porque foi em outra cidade, né? Eu acho que eles nunca tinham visto um casal homoafetivo adotando. Tinha muita criança, tinha meninos maiores. E os meninos ficavam falando, não pode, como é que pode 2 mulheres que têm uma criança, sabe, assim, colocando essas coisas na cabecinha dela. Mas ela aceitou muito bem. Ela aceitou muito bem, ela aceita, ela fala na escola, já perguntaram para ela várias vezes, mas como que é assim ter 2 mães? E ela explica direitinho como que é. É uma vida normal. É porque as pessoas que fantasiam muito, que quem é homossexual é travesti, é isso, aquilo outro, é promiscuidade, é bar, é bebida. Não é. Nós somos uma família. Nós somos uma família como qualquer outra família. Muito bem, para discutir esse assunto que é deveras importante, nós
Temos aqui em nossa bancada a Nidiamara Guimarães, que é psicóloga, o doutor Epaminondas Costa, promotor de Justiça da Infância e da Juventude. Nidiamara, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Doutor Epaminondas, muito boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Nidiamara, começando com você. Qual é o perfil das crianças que buscam por um lar, que buscam por uma adoção, em média? Então, muitas vezes a criança disponível para adoção, ela é um pouco mais velha, né? Às vezes os pretendentes buscam por bebês ou crianças de até 2 anos de idade. E as crianças que estão disponíveis no abrigo têm entre 6 a 10 anos em média. Uhum. E existe, assim, uma preferência por cor, por origem dos pais? Como é que é isso? Existe sim. A gente sabe que a conta não fecha, né? Apesar de ter muitos pretendentes, mais pretendentes do que crianças disponíveis para adoção, a gente sabe que essa conta não fecha por conta das preferências mesmo dos pretendentes. Então, existe a preferência pela cor, pela idade, por às vezes não ter irmãos, né? Ser filho único. E o que predomina nessa preferência? A cor branca, não ter irmãos, às vezes ter uma doença tratável. E às vezes até a disponibilidade dos estados, né? Os locais que a pessoa se dispõe a buscar essa criança, porque tem o estágio de convivência anterior. Então, essa família tem que fazer contato com a criança antes de trazê-la para casa. Isso também pode ou facilitar ou dificultar, dependendo da disponibilidade mesmo dos pretendentes. Nós vamos voltar nesse assunto já já. Doutor Epaminondas, o número de crianças e adolescentes no Brasil que estão à procura de um lar é muito grande. Segundo o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, atualmente são 47.842 crianças e adolescentes em abrigos esperando por uma família, sendo que destes, apenas 4.960 estão disponíveis. Como é que é essa conta? Significa dizer o seguinte, que muitas crianças e adolescentes foram encaminhados para instituições de acolhimento, os antigos orfanatos, que hoje chamam acolhimento institucional ou acolhimento em família acolhedora. Desses 40 mil crianças e adolescentes, apenas 4 mil que estão disponíveis para adoção. Significa dizer o seguinte, que apenas estas crianças e adolescentes, a Justiça já decidiu que a família natural, os pais, não têm as condições necessárias para exercer o poder familiar com responsabilidade e, por esta razão, a Justiça decretou e decidiu, olha, vocês não podem exercer o papel de pai e de mãe, por esta razão, essas crianças e adolescentes estão disponíveis para adoção. Ou seja, a partir dessa decisão judicial, qualquer pessoa interessada poderá se habilitar, poderá dizer, eu quero adotar essa criança e este adolescente, independentemente da concordância dos pais biológicos. Agora, as demais crianças e adolescentes, ou seja, em torno de 36 mil que estão no acolhimento institucional, a Justiça ainda não decidiu, apesar de que a lei determina que essa decisão tenha que ser rápida, mas a Justiça não decidiu ainda se essas crianças voltarão para a sua família natural, para a sua família extensa, ou se elas serão encaminhadas para uma nova família por meio da adoção. E a lei determina que no máximo em 2 anos, a Justiça tem que decidir se volta para a família natural ou se é destituída do poder familiar. E cada vez mais esses prazos têm sido reduzidos, para evitar o que acontecia no passado, em que muitas crianças ficavam no acolhimento institucional, perdiam a condição de criança, se tornavam adolescentes e com isso havia uma dificuldade muito grande para a adoção. Então isso ainda é o resquício do que nós tínhamos lá atrás, de crianças que chegavam muito pequenas sem essa decisão da Justiça, né? Hoje o processo, no máximo em 15 dias, a promotoria, a partir do momento que recebe a informação de que uma criança
não tem condição de continuar com a sua família natural. Que os psicólogos, assistentes sociais da rede de atendimento à família apontam que a família não está querendo exercer o papel com responsabilidade, que tudo já foi feito para empoderar aquela família, para ajudar aquela família, para cuidar bem dos filhos e ainda assim continua usando drogas, continua negligente nos cuidados básicos com os filhos, a promotoria tem a obrigação de ingressar com a ação no máximo em 15 dias. E houve uma época, não faz muito tempo, que a promotoria não tinha esse prazo fixado. Não é? E o tempo ia passando, propunha daí 6 meses, porque pediam novos estudos e essa situação só ia perdurando. Então hoje a situação tem mudado e felizmente no sentido de que o interesse da criança, do adolescente, que é de ter uma família, ou voltar para a sua família, se essa família responder adequadamente, ou uma nova família, que a justiça assim o decida. O Cadastro Nacional diz aqui que são 40 mil pessoas interessadas em adoção. 40 mil números redondos. Exato. Exatamente. Mas aí o que acontece? O que foi dito? A grande parte das pessoas interessadas hoje, a grande parte que é criança muito pequena, nós temos dessas 4 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção, muitas com algum problema de saúde, às vezes problema grave, grupo de irmãos, não é? E a grande parte quer exatamente evitar o que foi dito, evitar grupo de irmãos, quer só uma criança, não é? Não quer 2, 3 crianças, quer criança pequena. Há ainda muita desinformação, embora a mídia, as redes sociais têm tido um papel muito importante, esses vários programas de televisão que têm contribuído para a conscientização das pessoas de que é uma grande bobagem achar que se adotar uma criança grande, uma criança maior, que ela vai ter dificuldade de se adaptar à nova família, isso é bobagem. Porque a criança, mesmo a recém-nascida, ela tem o direito de saber a respeito da sua origem biológica, mas cedo ou mais tarde ela vai saber. A criança maior, se a família estiver bem preparada, o que foi dito aqui na reportagem, se ela estiver realmente determinada a exercer com responsabilidade o papel de pai, de mãe, e buscar o apoio, principalmente de profissionais que possam auxiliar nesse fortalecimento emocional para lidar com as dificuldades da criança, consegue exercer com muita facilidade, mesmo em se tratando de uma criança maior, mesmo se tratando de um adolescente. Porque a criança pequena que é adotada, ela vai crescer, ela vai se tornar adolescente. E o comportamento dela, como adolescente, não vai ser diferente do comportamento de um filho biológico. Vai depender, então, do preparo de quem se coloca na posição de pai e de mãe para lidar com as necessidades, que podem ser um pouco diferentes, mas se houver amor, se houver preparação, e nós temos vários e vários exemplos muito bem sucedidos de crianças adotadas com uma idade mais avançada e que se adaptaram muito bem na família, e crianças que foram adotadas recém-nascidas e que depois, na fase de adolescência ou mesmo na fase adulta, vai apresentar algum tipo de dificuldade, como toda e qualquer criança pode apresentar, e essa fase passar. A gente sabe que ainda existem, sim, os mitos e preconceitos, né, falando a respeito dessa questão. Se eu adotar pequeno, eu não vou ter essa dificuldade. E às vezes tem até essa fantasia, eu não vou precisar contar, né, que ele veio de uma outra família, de uma outra origem. Tem que contar, né? Tem que contar. A criança tem direito de saber. E isso a gente vê como um prejuízo quando a família não oferece essa verdade. Mas ainda tem esse desejo fantasioso das famílias de adotarem bebês para a criança não se lembrar dessa origem biológica e levar tudo naturalmente, porque aí é isso que a gente fala, né? E não teve esse preparo, né, de ouvir, como a gente ouviu na reportagem, mas como assim 2 mães, né? E falta esse preparo dessas famílias, às vezes, para poder contar. É filho por adoção, sim. Também, né? Sim. Em cima disso. Sim, ainda. Orley, e olha que coisa interessante, eu ouvi isso de uma psicóloga que é doutora no assunto, adoção. Ela dizendo que a grande ilusão, a grande bobagem, a pessoa achar que a criança não saiba de onde ela veio. Porque a partir do momento que a mãe dá à luz, que coloca a criança para amamentar, e pelos próprios batimentos do coração, ela identifica que aquela que se diz mãe,
que gerou não é verdadeiramente a mãe que gerou. E ela leva consigo essa certeza e ela fica na expectativa de que um dia esta mãe que assumiu esse papel não é verdadeiramente de mãe, que ela diga a verdade. E já vi caso em que a pessoa na fase adulta ela se revoltou de uma maneira muito séria em relação aos pais que adotaram, porque ela trazia consigo essa certeza e queria que os pais dissessem, e ela foi saber tardiamente por parte de terceiros. Então, as pessoas que ela mais confiava, que eram os pais, não foram capazes de dizer para ela aquela verdade tão essencial para a sua vida. Bonito isso. Bonito e triste, né, às vezes. Bom, nós já voltamos com o nosso assunto já. É hora da gente fazer uma pausa para saber como fica o tempo amanhã. Amanhã, em Uberlândia, sol forte e tempo seco com quase nenhuma nuvem no céu, mínima de 16 e máxima de 23 graus. Em Tuiutaba, céu bastante aberto e também não deve chover. As temperaturas sobem, mínima de 18 graus e máxima de 29. Em Monte Carmelo, zero possibilidade de chuva e o dia fica ensolarado. Os termômetros apresentam mínima de 14 graus e máxima de 26. Patos de Minas também deve ter dia seco com predomínio de sol, mínima de 11 e máxima de 24 graus. Sem previsão de chuva, Frutal deve ser uma das cidades mais quentes do Triângulo neste sábado, mínima de 16 e a máxima pode chegar aos 30 graus. No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa sobre o Dia Nacional da Adoção. Tem também agenda cultural e ainda UFO e Corpo de Bombeiros assinam acordo de cooperação mútua para ações de segurança. Já já você vai saber mais. Um local perfeito para encontrar com os amigos, curtir uma boa música, apreciar pratos e bebidas típicos, é também ideal para comprar quitandas e artigos de decoração. O Mercado Municipal de Uberlândia é um ponto tradicional, localizado no coração da cidade. Lojas de artesanato, gastronomia, papo de botequim, eventos culturais. O Mercado Municipal de Uberlândia faz parte da história da cidade há 7 décadas. E se depender do sucesso do local, outros 70 anos podem vir. Estamos de volta e hoje é Dia Nacional da Adoção. Nós convidamos a psicóloga Nídia Amara Guimarães e o promotor de Justiça da Infância e Juventude, Epaminondas Costa. Nídia Amara, nós começamos a falar sobre o assunto no primeiro bloco. Quando se trata de irmãos para adoção, como é que, se o casal, se o adotante não quiser o casal ou as duas crianças, como é que fica? Se separa? A preferência é que as crianças, os irmãos, mantenham-se juntos, principalmente se houver algum vínculo, né? Se forem irmãos, às vezes, que conviveram de forma separada, que não tiveram mesmo esse contato, até que isso não é privilegiado. Mas se forem irmãos com vínculo de convivência, de afinidade, a preferência é que eles mantenham-se juntos. Então, na verdade, vai se buscar casais que aceitam manter esse grupo de irmãos
né, para manter realmente o melhor interesse da criança. É problemático, né? Inclusive para a convivência da criança com aquela família, né? Ficar separado do irmão. Sim, a gente sabe assim que tem casos às vezes que um dos irmãos deseja essa adoção e outro não deseja. Então a criança também é muito ouvida nesse seu interesse. Sim. Mas se for interesse das duas crianças ou das três, né, dos irmãos manterem-se juntos, a preferência é que realmente vá para uma família que aceite receber os irmãos. Isso é estudado caso a caso, depende muito da situação mesmo. Mas a grande maioria das comarcas privilegiam que essa convivência permaneça. Certo. Pamirondas, um fato triste e constrangedor que ocorre nessa área de adoção é o casal que pega uma criança, adota uma criança, um tempo depois, não quero mais, devolve. Como é que é isso? Realmente isso é muito triste, é muito lamentável. Pode acontecer que a devolução decorra, que é rara, da própria criança, principalmente adolescente. Nós já tivemos casos que a criança não se adaptou, porque, na verdade, o grande sonho dela era de voltar para a família biológica. Então, ela não queria ser adotada. Apesar de todo o trabalho de mostrar que a família biológica não se colocava em condições de proteção, ainda assim ela insistia em permanecer no acolhimento institucional e, por isso, a lei hoje exige, a partir de 12 anos, não só que o adolescente seja ouvido, mas que ele concorde com a adoção, e ele pode concordar e depois mudar de ideia, mas há casos em que a devolução, principalmente de crianças, e nós tivemos alguns casos recentes aqui em Uberlândia, casos mais antigos, em que o despreparo de quem se propõe a exercer o papel de pai e de mãe, o despreparo emocional, que faz com que a devolução aconteça. Às vezes uma dificuldade muito pequena, uma dificuldade que poderia ser encarada de maneira diferente e que a pessoa, os adultos, exigem que a criança tenha a mesma compreensão que os adultos têm. Às vezes coisa pequena. Já tivemos um caso que o casal ficou com 60 dias com uma criança de 5 anos de idade, devolveu essa criança e nada mudava de ideia, porque a criança teimava. O casal, o pai dizia o seguinte: olha, você não pode fazer isso, a criança teimava. Eu falei, mas isso é um absurdo, minha filha, na época adolescente, até hoje. Muitos e muitos momentos que eu peço para fazer alguma coisa, ela teima, não vou fazer e tudo mais. Por conta disso, eu vou entregá-la para a justiça, mas nós não damos conta, não. Então, infelizmente, isso acontece. E quando a devolução ocorre em razão da conduta dos pais, do despreparo, exatamente assim no sentido de não aceitar as orientações que são necessárias para exercer bem esse papel, há casos em que o Ministério Público ingressa com ações de responsabilização civil. Os 2 primeiros casos de que eu tenho conhecimento no Brasil, que foram pioneiros, surgiram exatamente em Uberlândia. E os 2 casos, tanto houve a decisão da Justiça Local, confirmada depois pelo Tribunal de Justiça, que os pais foram condenados a pagar uma reparação civil, uma indenização que foi depositado o valor. Isso não dá a impressão que é um objeto. Não pode ser objeto. E aí esse valor ficou depositado numa conta até que a criança completasse a maioridade e, num dos casos, o ex-adolescente, agora já adulto, lançou mão daquele recurso que estava depositado numa conta judicial. Agora, não é todo e qualquer caso de devolução, depende da conduta de quem adota. Porque se é uma questão de rejeição de quem adota, porque tinha uma determinada expectativa, que queria testar se ia gostar do papel de pai ou de mãe, e aí achou que é um papel trabalhoso e que por essa razão quer devolver a criança, deixando essa criança traumatizada ou esse adolescente traumatizado, aí a coisa muda. Então, é importante dizer isso, não é todo e qualquer caso, depende muito disso, depende da situação, porque senão nós podemos imaginar que a pessoa que adotou, ela obrigatoriamente tem que ficar com a criança, mesmo que a criança não queira permanecer naquela família, isso não é verdade. Então, quem vai analisar são os profissionais de assessoramento da Vara da Infância e Juventude, psicólogos, assistentes sociais, os próprios profissionais da Pontes de Amor, que nos auxiliam muito, das instituições de acolhimento, é que vão trazer essas informações para dizer se dependeu foi da conduta de quem adotou ou se foi da conduta da criança. Existe todo um preparo, né, Neide Amara, para a pessoa adotar uma criança, né? Tem um prazo, né, para saber dos antecedentes, essa coisa toda da família que pretende adotar uma criança.
Sim, os postulantes, né, eles têm que entrar eles têm que entregar a documentação, né, fazer toda essa inserção mesmo na vara da infância e da juventude. E é feita uma investigação. É feito um estudo psicossocial, a equipe, né, de psicóloga e assistente social vai investigar mesmo qual que é essa motivação, até para entender, né, que tipo de criança mesmo que esse casal deseja, porque a gente sabe que às vezes é difícil, né, falar dessas características, mas eu tenho que escolher idade, cor, estado, se tem irmãos ou não, mas a gente sabe que é uma maneira também de se aproximar daquela minha expectativa para facilitar mesmo essa vinculação da maneira mais adequada possível. E aí eles passam por um curso, né, o curso de postulantes de adoção, e dando tudo certo eles ficam habilitados e são cadastrados no CNA. Aí essa demora, né, pela espera da criança vai depender muito desse perfil, que é o que foi comentado também na reportagem, né, no caso delas foi rápido, porque era um perfil amplo que permitia essa questão de ter mais irmãos, né, da idade da criança. Então tem gente que fala assim, eu vou desistir porque é muito burocrático, é muito demorado. Às vezes é demorado porque a restrição é muito grande. A coisa é muito séria, né? Está brincando com vida, né? Sim. E o processo jurídico de adoção, que normalmente essas pessoas perguntam, o processo legal, ele é bastante simples, que é o que Nídia Mária diz. A pessoa interessada em adotar, seja solteira, seja casada, seja divorciada, seja casal homoafetivo, tem que procurar o fórum da sua cidade, pegar o formulário que tem ali com a documentação que é necessária. E qual é a documentação? Exatamente aquela documentação são as certidões negativas de antecedentes para demonstrar que a pessoa, do ponto de vista moral, ela tem condições de exercer com responsabilidade o papel de pai ou papel de mãe. Por isso que essa documentação é importante. Mas o processo é simples. Depois dessa investigação psicossocial, em que a assistente social vai lá para verificar as condições ali da família, não é para saber se a pessoa é rica, se a pessoa tem piscina, se tem isso, se tem aquilo. É para saber o seguinte, se as condições básicas para você oferecer proteção a uma criança ou adolescente, se você possui essas condições, organização na casa, do ponto de vista moral, você é uma pessoa idônea, você trabalha, não é, ainda que seja como autônomo, você tem condições de exercer esse papel com responsabilidade, porque criar um filho não é uma tarefa fácil. Você tem que ter preparo emocional, você tem que ter disponibilidade, você tem que pensar que você não pode se dedicar ao trabalho dia e noite, porque o grande problema hoje, eu tenho lidado com adolescente autodidata infracional. Hoje o grande problema é que as pessoas têm trabalhado muito e deixado os filhos desassistidos. E nisso eles acabam indo para as drogas, eles acabam se envolvendo com coisas que não deveriam se envolver. Então, por isso que essa investigação também é importante, não é? Para trazer esses dados, para dar condições do juiz da infância e juventude dizer, esta pessoa ou este casal está pronto para ficar na lista, aguardando oportunidade para adotar uma criança e um adolescente. Outra coisa, é observada a ordem cronológica, ou seja, as pessoas mais antigas que estão inscritas, elas serão chamadas em primeiro lugar, conforme o perfil escolhido. Rapidinho, Nídia Mária, a minha diretora já está me chamando a atenção lá há quanto tempo, rapidinho. Acolhimento, como é que funciona aqui, verdade? O acolhimento familiar? Acolhimento familiar. Então, são famílias que se dispõem a receber uma criança ou um adolescente em situação de averiguação da condição, como o doutor Epaminondas disse. É uma adoção temporária. É uma adoção temporária, mas a família tem que ser muito ciente de que não vai se tornar uma adoção. Então, eu preciso realmente passar por um curso para se tornar muito claro de que eu vou acolher a criança por um tempo determinado. Porque pode ser que eu realmente faça um vínculo positivo com essa criança e queira ficar com essa criança. E aí isso é muito trabalhado. Para eu querer adotar, eu preciso entrar com esse processo, então com essa nova documentação, com esse novo estudo psicossocial. Então, na verdade, é um jeito de proporcionar uma convivência em família para essas crianças, para elas não ficarem em instituições de acolhimento, às vezes privadas mesmo dessa convivência familiar e comunitária. Ela fica por um tempo nessa família que a recebe até que o estudo seja feito, até que ela possa voltar para a família de origem, que foi capacitada para receber essa criança novamente, ou até que ela vá para uma família substituta, para uma adoção. Legal. A gente já volta. Hoje, pela manhã, a UFO assinou o acordo de cooperação com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Nossa equipe de reportagens foi conferir o evento.
A assinatura foi realizada na Sala dos Conselhos da Reitoria, no campus Santa Mônica da UFO. O convênio atende à Lei Federal 12.608, de 2012, e à Lei 13.425, de 2017. Além de promover ações de proteção e defesa civil, o objetivo da assinatura é estimular o ensino, pesquisa e extensão em ações para prevenir e combater incêndio e desastres naturais nas unidades acadêmicas de engenharia e arquitetura. A participação da Universidade Federal de Uberlândia junto com o Corpo de Bombeiros tem exatamente por objetivo desenvolver ações no âmbito da universidade, portanto de ensino, pesquisa e extensão, que favoreçam a capacitação, o desenvolvimento, a preparação da nossa defesa civil com relação a eventuais problemas, dificuldades, catástrofes que possam ocorrer na nossa região. O coronel do 2º Comando Operacional de Bombeiros explica que o convênio é importante para o controle de riscos. É trabalhar a parte de proteção e defesa civil. Então a gente sabe que Uberlândia possui vários riscos, principalmente riscos com produtos perigosos, riscos tecnológicos, e que a gente tem a responsabilidade constitucional, o Corpo de Bombeiros, de atuar nessas áreas, e muitas das vezes a gente não sabe os tipos de produtos que essas empresas manipulam. Então esse convênio é importantíssimo nesse sentido, aliado ao conhecimento que é produzido aqui pela universidade com a nossa missão constitucional, a gente vai ter a oportunidade de estar catalogando principalmente esses riscos, para a sociedade de uma maneira geral, e a partir dessa catalogação a gente fazer planos de contingências para poder atuar em caso de desastres. Agora é momento da nossa agenda cultural. Isabela Rodrigues já está aqui para conversar com a gente. Boa noite, Isabela. Boa noite, Orley. Boa noite para os nossos convidados de hoje. Boa noite para você que acompanha o Jornal da UFO. Agora é a hora de conferir a programação para o final de semana. Olha aí as dicas. Mais às 8 horas da noite, acontece o espetáculo Mostra Cria Canção, que reúne os artistas Enzo Banzo e Kainan Bragiola. A apresentação vai ser no Teatro de Bolso do Mercado Municipal. No sábado e no domingo, vai ter muita atividade no Parque do Sabiá. Caminhada ecológica, feirão de veículos, contação de histórias e muito mais. Tem programação de manhã e à tarde, e é tudo de graça. E como tá friozinho, muita gente prefere ficar em casa. E a gente tem algumas dicas para você. Bom, a minha dica de hoje é o livro Ensino do Empreendedorismo no Brasil, que fala sobre o panorama, tendências e melhores práticas de empreendedorismo. Então eu indico esse livro para professores de empreendedorismo, porque o empreendedorismo é um assunto relativamente novo dentro das universidades. Aqui no curso de administração, por exemplo, ele entrou com mais força a partir de 2010, Então a gente ainda tem hora que fica um pouco perdido sobre como aplicar essas práticas de empreendedorismo, o que ensinar para os alunos, como motivar esses alunos a empreender. Então esse livro ele traz muita informação sobre essas práticas empreendedoras dentro da sala de aula, o que passar para os alunos. Eu acho ele super interessante. Ainda não finalizei a leitura, mas assim, os capítulos que eu li eu achei super úteis e acho que é uma leitura muito boa para quem está ensinando empreendedorismo. Minha indicação é Game of Thrones, é uma série que eu gosto bastante, assisto faz muito tempo. Pelo fato de falar sobre guerras, ter um conteúdo muito interessante. Eu vou indicar uma música que foi lançada na última semana, que é do Childish Gambino. Ele é um cara que faz música, faz filme, ator, ele é tipo um pouco de tudo. E a última música dele que ele lançou é um single que chama This Is America. Por hoje é só. Na semana que vem eu volto com mais agenda cultural. Até lá. Boa noite, Orley. Até mais. Boa noite, Isa. Bom final de semana. Obrigada. Bom, na segunda-feira nós vamos falar sobre minimalismo. Você sabe o que significa esse termo? O estilo de vida que preza pela vida simples com poucas coisas, que tem chamado a atenção de muita gente. Participe com a gente pelo Facebook. Nós queremos aqui agradecer a presença da doutora Nídia Mara, doutora Epaminondas. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você. E com certeza as informações que vocês passaram foram de muita valia para o nosso público telespectador. E informando que na próxima segunda-feira não haverá aula na Universidade Federal de Uberlândia, em todos os campi,
em função da crise de combustível que está assolando todo o nosso país. Está dado o aviso. Muito boa noite, até segunda-feira, um ótimo final de semana. O curso técnico em enfermagem da UFO possui a melhor estrutura de ensino teórico e prático. Professores qualificados com ampla experiência didático-profissional que permite ao aluno a inserção imediata em um amplo mercado de trabalho, como hospitais, laboratórios, clínicas e atendimento domiciliar. Venha para a Universidade Federal de Uberlândia. Queijo que tem uma história secular. Nós dependemos aí de um clima. Nós temos um gado aí que nós podemos dizer misto, né? É um leite mais gorduroso. O processo vem do controle do rebanho, né? Que tem que ter um rebanho sadio.